E aí galera, vamos contar hoje uma disfunção que a gente teve aí com a burocracia, que na verdade é uma coisa boa, mas a gente fez não ser boa pra gente, que é o nosso exemplo da perda do Enem, que é a nossa experiência com o órgão público. E vamos lá, a gente vai dar um salve pra vocês aí no decorrer do vídeo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like. Curta, compartilha, é like, like, like! Bom dia, meu povo! Mais um caso de atrasados do Enem aqui na Grande Florianópolis. Vamos com o nosso entrevistador falar com esses dois alunos. Corta para 18. Bom dia, eu sou o entrevistador Felipe, do programa De Frente com Israel. Iremos entrevistar hoje dois alunos que se atrasaram para o Enem. Bom dia, Cauã, bom dia, Léo. Bom dia, Felipe. Bom dia pessoal que está assistindo aí o programa De Frente com Israel. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu com a gente. Mas resumidamente a gente acordou cedo no dia, liguei pra ele e falei, vamos cedo pro vestibular, pra dar tempo de a gente discutir umas paradas e depois fazer a prova bem tranquilo. Daí chegou no primeiro dia, tudo deu certo, chegamos 20 minutos, 10 minutos antes de começar a prova e foi bem tranquilo. E daí logo no segundo dia a gente fez o mesmo esquema e decidimos ir cedo também pra poder captar e as informações do sistema de redação que estava para chegar e umas questões que poderiam cair em algumas matérias. Pra não pegar fila também, né? Qualquer coisa. Porque geralmente o trânsito de Florianópolis aqui é um caos. Daí a gente até pegou uma fila ali perto, mas a gente chegou, como a gente saiu muito cedo, a gente tranquilo conseguiu chegar com antecedência. Então, faltando 10 minutos, aí a gente já ficou, falta 10 minutos, né? E falamos assim, acho que vai cair esse tema. Beleza. Aí passou um amigo nosso e não falou nada. Ele passou, foi pro local de prova e não falou nada e a gente ficou ali, a gente tava conversando, já tava dentro da faculdade mesmo. Porque a princípio a gente achou que 1 hora fecharia o portão lá da frente da faculdade. Principal. Da UDESC, só que lá não tem portão. Essa é a grande... Descobrimos isso do jeito mais difícil. Daí aconteceu que o portão fechava 1 hora, o do centro, o meu era a FAED, o dele era ESAG. E aconteceu que eu cheguei 1 hora e 20 segundos. Você é burro, cara. E bem na hora que eu ia entrar, o cara fechou a porta na minha frente e o Léo também. Eu vou contar a minha parte porque eu tava indo pro meu centro, porque a gente tava ali, lá perto da pracinha. E aí quando eu tava chegando eu vi tudo aquilo vazio, achei estranho. Quando eu vi aquela porta fechando no fundo, já deu um batimento no coração mais forte. E ironicamente, hoje eu estudo no lugar que eu perdi a prova, mas é coisas da vida. Mas isso acontece que é pra gente ficar ligado, porque tem toda uma questão de burocracia por trás, e questões que a gente deveria estar ciente antes de ir. Não que a gente não estivesse ciente, mas talvez tomar mais cuidado, que são coisas que passam às vezes despercebidas pra gente. Mas foi isso que aconteceu, foi uma coisa que a gente não esperava, mas aconteceu, a gente não tem muito o que lamentar. E geralmente as pessoas ficam bravas com os guardas que não querem abrir o portão ou porque estão, 10 segundos, 15 segundos atrasado, mas como o Cauã falou, a burocracia ela tem que, em 1 hora ou outra, ela tem que ser implementada. Se o horário estipulado era 1 hora, não adianta a pessoa chegar lá 1h01 que não pode abrir. Agora fiquem com o vídeo completo do atraso do dia do Enem dos alunos Cauã Barcelos e Leonardo Guimarães. Roda o VT! Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Não acredito, cara. Horário aqui, Como visto anteriormente, a gente viu que o Enem pode ser considerado um processo burocrático, pois a burocracia ela estipula regras, leis e procedimentos a serem seguidos sem questionamento. E o Enem a gente vê que os seguranças são obrigados a fechar o portão 1 hora da tarde, não permitindo a entrada de ninguém após esse horário, pois como é uma prova feita no Brasil inteiro, as pessoas têm que seguir essas regras. E o segurança, pela impessoalidade que a burocracia leva a pessoa a ter, ele não pode tratar o cidadão que quer entrar depois de 1 hora da tarde como um amigo ou ver a situação dele e se comover. Então ele tem que fechar o portão, nem mesmo que seja na cara da pessoa, para poder seguir esse procedimento e essa regra. Foi visto que os nossos amigos Leonardo e Cauã, eles se atrasaram e isso aconteceu com eles. E isso pode acontecer com qualquer um, porém você tem que respeitar e seguir essa regra para que isso não aconteça, pois você com certeza vai ser prejudicado. Porém, é uma parte boa da burocracia, pois ela estipula que tenham regras e que algo seja seguido.
E quando isso for seguido, as coisas vão funcionar direito. E, porém, a gente vê que existem as disfunções da burocracia. E uma das disfunções da burocracia, que a gente já estudou em sala e foi apontado em vários textos, seria a psicose ocupacional. A psicose ocupacional não permite que a pessoa ela tenha um processo de adaptação. Por ela já estar sempre fazendo o mesmo procedimento todos os dias e a mesma característica dos procedimentos, ela não está acostumada a receber algo novo e se portar à frente de algo novo. Por isso a burocracia ela é meio mal vista. Porém, a gente tem que distinguir burocracia e o mau uso da burocracia, que seria o red tape. E essa diferença entre burocracia e o mau uso da burocracia seria o excesso da burocracia, que tem que ser diferenciado e tem que ser estudado. Alguém quer falar alguma coisa? Nesse caso que a gente teve no Enem, em nenhum momento, tipo, eu mesmo pedi o Enem, não admito que em nenhum momento houve excesso de burocracia. Eu na hora eu penso assim, poxa, mas chegar nem um minuto atrasado. Mas isso é uma coisa que vem sendo informada pra gente há vários anos, desde que o Enem surgiu. E tipo, se eles não passassem essa informação pra gente, a gente chegasse um minuto atrasado, tudo bem, mas é uma coisa que ele tá sempre martelando ali. E não é o excesso, isso não é o excesso de burocracia, isso é a regra que a gente tem que seguir. Só que ela deixa, por exemplo, o funcionário, no caso foi de segurança, mas em exemplos em outro órgão, outros órgãos, o funcionário engessado, no caso, ele não pode tratar uma pessoa que ele viu ali, por exemplo, viu se atrasar na frente dele, se atropelou. Algum acidente, uma coisa ali, chegou 5 segundos atrasados. Às vezes, ele, pelo excesso da norma, pelo excesso da regra, pessoalidade também, né? não vai poder deixar entrar. Tanto é que no dia que a gente perdeu o Enem, o próprio cara o cara que tava trabalhando, tipo, então, óbvio, na hora, tipo, eu meio que descontei nele o que eu tava sentindo, mas ele não tinha culpa nenhuma, ele mesmo falou pra mim, pô, eu lamento muito, cara, mas é o meu trabalho, foram as regras que foram me passadas, eu não posso te ajudar e me prejudicar, porque é uma coisa que ela é regular e ela sempre foi assim, e se essa regra tá ali, eu tenho que seguir ela e tu também, então, tipo, foi isso que eu ouvi. No momento a gente fica, pô, que droga, né? Mas acontece e tá totalmente certo ele, eu que tô errado, que cheguei atrasado e ainda briguei com o seguro. Bom, e como experiência interna, a gente teve, obviamente, no início o desânimo, como a gente falou antes, só que como a gente estudou e tipo, durante esse tempo a gente passou em uma universidade, a gente teve total ciência de que o erro era nosso. Então a burocracia ela estava ali de qualquer forma e ela deveria ser aplicada dessa forma. Então, tipo, com nossos estudos a gente percebeu que aquilo não era uma disfunção da burocracia. Aquilo ali era apenas as regras que deveriam ser seguidas e que a gente realmente tinha que aceitar elas. E pra gente isso na hora foi ruim. Tanto que porque a gente não tinha conhecimento do assunto em geral, em parte de burocracia e disfunção. Mas quanto à experiência, sempre toda a gente erra para aprender, né? Então, a gente aprendeu da pior forma, na a gente verdade. aprendeu da pior forma, mas... Pra quem não sabia o que era burocracia, a gente aprendeu na marra. Porque... de certa forma a gente ficou angustiado na hora, mas... tu estudar a vida toda pra chegar na hora e perder o horário, porque é aquele horário estipulado, entendeu? complicado. É complicado. É desestimulante. Mas agora a gente sabe que tudo isso faz parte de um processo que ele está aplicado diretamente a gente. Sim. E não só a nossa vida, como a vida de todas as pessoas. E isso acontece com bastante gente, não é só a gente. E não só no caso do Enem, né? Toda empresa, todo órgão público tem burocracia. É claro que a burocracia excessiva é ruim, mas é necessário. O horário é uma questão que está sempre ali em posse e tu tem que seguir. A mesma coisa se tu for chegar numa entrevista de emprego, tu tem um monte de concorrente e tu chegar 30 minutos atrasado e querer que tenha a vaga das pessoas ainda que chegaram no horário. Então é isso, a nossa experiência no momento foi ruim, mas a gente entendeu que essa burocracia é essencial para ditar a ordem e a organização dentro da nossa vida.